Olá, saudações de paz em Cristo Jesus. Seja bem-vindo a mais um programa da Missão Coab TV, aqui no nosso programa Espaço Coab, a partir do nosso estúdio. Um programa onde a gente aborda assuntos mais diversos. E hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus para abençoar a tua vida, para o teu coração. Mas antes gostaria de agradecer você que está aí do outro lado, que sempre fielmente nos acompanha, está sempre atento, seguindo aí através das mídias sociais. E sempre a gente gosta de reforçar e precisamos reforçar sempre aqueles que ainda não estão nos acompanhando, que faça isso. Acompanha-nos, siga-nos nas mídias sociais, no Facebook e também no Instagram e no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube e ative o sininho para então você estar recebendo as notificações toda vez que postarmos conteúdo novo. Que Deus te possa abençoar. Aos domingos nós temos também outro programa, nós temos programa na quarta-feira e todos os domingos às 3 horas da tarde. O programa de domingo é denominado Encontro do Reino, um programa onde a gente aborda assuntos relativamente ao reino de Deus. Nós pensamos o reino e conversamos o reino de Deus. Bom, hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus de uma maneira simples contigo para abençoar a você. E o texto que eu quero compartilhar hoje, a palavra que eu quero compartilhar hoje, encontra-se no livro de Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo de número 17, o versículo 14 e o 15. Porém, eu vou só ler o versículo primeiro, o versículo 1, para contextualizarmos então a nossa mensagem, tá? Eu vou ler o versículo primeiro, o versículo 1, mas a nossa mensagem estará focada ou concentrada no versículo 14 e o versículo de número 15. Então, atenta para a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Vamos para o versículo de número 14 e o 15. Versículo de número 14 diz assim: porquanto assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé, o Senhor, fizer chover sobre a terra. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor bem rápido. Pai, em nome de Jesus, glorificamos o teu nome neste dia. Obrigado porque tu és bom. Tu és Deus, tu és santo, justo e poderoso. Obrigado pelo fôlego, pela respiração, pela saúde, pela graça que nos mantém vivos e em pé até o momento. Obrigado, Pai eterno, porque tu és Deus. Te pedimos que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e a vida daqueles que nos ouvem, daqueles que nos assistem, daqueles que nos acompanham. Pai, abençoe. Traga, Senhor, aos nossos corações o entendimento da Tua palavra, a compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Que possamos, Deus, ser abençoados, alimentados pela Tua palavra e direcionados por ela. Queremos crescer na Tua presença, em sabedoria e em graça, Senhor, diante de Ti, diante dos homens. É o que te pedimos grato em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos.
bendizemos o nome do Senhor. Olha, a nossa mensagem de hoje, ela está voltado para um tema, né? Um tema até meio que uma pergunta. E o tema é: e quando faltar ou quando acabar a farinha na panela? E quando faltar o azeite? Quando faltar o azeite e quando acabar a farinha na panela? Daí, o que vai acontecer? O que acontece quando isso surgir na minha vida? E mediante essa pergunta, a gente poderia estender um pouquinho mais. Outras perguntas podemos colocar também. E quando eu perder o meu emprego? E quando eu perder a minha fonte de renda? E quando eu perder aquilo que eu confio, que traz para mim uma segurança? Para começo de conversa, eu quero primeiro dizer para você que a nossa segurança não pode estar nas coisas. A nossa segurança não pode estar no emprego. A nossa segurança não pode estar naquilo que fazemos. A nossa segurança deve estar em Deus. Porque quando nós depositamos a nossa segurança nas coisas, no emprego, nas nossas fontes de renda, de receita, nas nossas receitas, a possibilidade de nós nos frustrarmos e vivermos uma vida frustrante é muito grande. Porque as coisas passam, as coisas acabam. Porém, Deus e a sua palavra permanecerão para sempre. Por isso, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, a nossa segurança em Deus, nós podemos descansar e viver uma vida tranquila. Quando nós olhamos no texto de 1 Reis, capítulo de número 17, o versículo de número 14 e 15, e nós poderíamos começar do primeiro versículo para entendermos um pouquinho o contexto. Nós vemos um homem, Elias, Elias, um profeta, um escolhido de Deus, um chamado de Deus, um homem que temia Deus, um homem que andava com Deus, um homem que caminhava com Deus, um homem que tinha responsabilidade com a palavra de Deus, com a profecia, um homem que tinha responsabilidade com a caminhada, com o chamado, com o ministério, um homem que não se acovardou diante das ameaças de reis, diante das ameaças de morte, né? Tendo embora, quando ele fora ameaçado por Jezabel, ele fugiu, né? E vai se esconder. Mas nós olhamos para a vida de Elias e vemos dois aspectos. O primeiro aspecto é um profeta, um homem destemido, um homem que afrontava os reis, um homem que afrontava os falsos profetas, um homem que tinha uma sensibilidade para ouvir a Deus. E essa é uma das características do profeta, é a sensibilidade do ouvido, a sensibilidade do espírito para ouvir Deus. E Elias teve estas qualidades. E quando a gente olha para este Elias, a gente vê um homem forte, um homem destemido,
Mas também a gente vê em Elias, aquele homem de Deus, aquele profeta, aquele homem que é destemido, aquele homem que afrontou reis, que depois se depara com uma situação onde ele se fecha, entra numa caverna e ali ele pede a morte, né? E a sensação que nos dá é que Elias está entrando num momento depressivo, onde ele está pensando que a única forma, a única maneira de resolver o problema é ele partir para o Senhor. Mas então Deus aparece ali e fala com Elias. E Elias, então, a sua vida nos inspira, né? Inspira-nos para uma vida de propósito, de obediência, de firmeza diante da palavra, da orientação, da ordem que Deus traz ao nosso coração. Certa vez, este Elias, homem de Deus, o tesbita, aquele que era consultado pelo povo, que era procurado pelo povo a fim de orientar o povo, de trazer uma palavra de Deus para o povo, este Elias se depara com Acabe, e ele então confronta Acabe e ele declara uma palavra para Acabe dizendo que não cairia a chuva, muito menos orvalho naqueles tempos, a menos que ele, ou até quando ele liberasse uma palavra. E isso aconteceu. Deus honrou a palavra do profeta. E a Bíblia diz que quando Elias faz isso, Deus aparece a Elias e diz para que Elias fosse morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, ali aonde Deus usou corvos para sustentar, para alimentar Elias. Elias estava ali no ribeiro de Querite, sendo alimentado pelos corvos, e bebendo da água do ribeiro. Só que depois chega um tempo que a água do ribeiro seca e os corvos pararam de trazer comida para Elias. E Deus aparece novamente a Elias e fala com ele, dizendo para que ele fosse a uma outra cidade, a um lugar, chamado Serepta. Deus falou para que Elias fosse até Serepta, viver ali, e lá ele seria sustentado por uma viúva, por uma mulher. E Elias, em obediência a Deus, Elias vai até a cidade de Serepta para viver ali e ser sustentado por uma mulher. Antes de prosseguir aqui, eu quero abrir um parênteses, recuar e abrir um parênteses para trazer um detalhe muito importante. Elias foi chamado num período, num momento, numa fase em que os reis e os sacerdotes estavam corrompidos, ou seja, os reis corromperam os sacerdotes. E a pergunta que trago neste momento é: quando os reis se corrompem e corrompem os sacerdotes, o que acontece? Acontece algo que aconteceu nesse período, nesta época. O que aconteceu? Deus levantou o profeta na omissão e corrupção dos sacerdotes e reis. Os reis normalmente tinham o costume de corromper os sacerdotes, os homens da lei, aqueles que tinham, por sua vez, a responsabilidade de falar com o povo, de trazer a mensagem de Deus
para o povo, de guiar o povo, de direcionar o povo. E como os reis queriam capitalizar isso para eles, então eles corrompiam primeiro os sacerdotes, os líderes. Corrompendo os líderes e os sacerdotes, eles tinham todo o povo na mão. E isso não é contrário nos nossos dias de hoje. Quando os políticos corruptos, os governantes corruptos querem capitalizar o povo ou o voto da população, do povo, o que eles fazem? Eles começam por corromper os líderes religiosos. Eles começam pegando os líderes, corrompendo, subornando os líderes religiosos, porque eles sabem que fazendo isso, eles terão o povo na sua mão. E não só terão o líder, também terão o povo na sua mão. É por isso então que Deus levanta o profeta para trazer correção, para fazer com que o povo volte aos caminhos do Senhor, para que o povo se volta para Deus. Foi exatamente o que aconteceu ali. Os sacerdotes, os líderes estavam corrompidos, né? E Deus levantou o profeta, e nesse período, nessa época, não é diferente. Os profetas estão sendo levantados, são levantados quando os líderes, quando os sacerdotes se acovardam, se tornam omissos, se corrompem. Então Deus levanta profetas. E aí você poderia perguntar, e quando os profetas se acovardarem? E quando os profetas se acovardam? Quando os profetas tentam se corromper ou são corrompidos, o que acontece? Acontece a mesma coisa que aconteceu com Balaque e Balaão. Quando o rei tentou corromper o profeta, e o profeta de certa forma estava cedendo ao suborno, à corrupção, o que Deus fez? Deus levantou, usou um jumento. É isso que acontece quando o profeta tenta se acovardar. Deus levanta o jumento, Deus usa o jumento para corrigir não o povo, mas para corrigir o profeta e fazer com que o profeta volte na linha, no caminho, na orientação de Deus. Então os profetas são levantados para trazer o povo de volta ao caminho de Deus, para adorar a Deus. Certamente quando o povo de Israel estava vivendo uma pura idolatria em Israel, a Bíblia diz, quando o próprio Elias vai confrontar os profetas, os 450 profetas de Baal e tantos outros, né, na presença de Acabe, quando isso aconteceu antes de Elias orar e pedir fogo dos céus, Elias chama o povo para o concerto. Ele faz uma pergunta para o povo: dizei hoje, escolhei hoje a que Deus vocês vão servir, né? Escolhem se é Baal ou o Senhor dos exércitos, aonde o povo então não teve outra escolha senão escolher o Deus dos exércitos. Então você vê que Elias, como profeta, antes de qualquer outra coisa, ele está trazendo o povo ao concerto, de volta ao caminho do Senhor. É isso que o profeta faz. O profeta não é simplesmente para dizer assim diz o Senhor, ou eu estou vendo alguma coisa, eu estou vendo uma panela, eu estou vendo um pau, Não, o profeta, ele tem uma mensagem de Deus clara, uma mensagem clara de Deus, uma mensagem contundente de Deus. Ele tem uma mensagem direcionada de Deus para os nossos corações, uma mensagem de correção, de conserto, de acerto, uma mensagem que faz com que a gente se apegue
uma volta no prumo divino. É isso que acontece. Mas voltando aqui ainda no texto em que nós acabamos de ler, quando Elias vai até a cidade de Serepta, Elias encontra uma mulher e Elias faz um pedido a esta mulher que lhe desse um copo com água. E esta mulher, então, ao ir buscar o copo com água, Elias chama de volta e pede um bolo para ela. E ela disse, olha, eu não tenho nada em casa, eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. E essa é a última refeição para nós, para mim e o meu filho. Comendo isso, não tem mais o que fazer, não tem mais esperança. Essa é a nossa última esperança. E se isso acabar, acabou tudo na nossa vida. E Elias disse para ela, vá, faz o que você disse, faz o bolo, mas primeiro para mim e depois para vocês. E a Bíblia diz que a mulher fez exatamente aquilo que Elias falou. E Elias então trouxe a palavra de Deus para aquela mulher, dizendo para ela, olha, assim diz o Senhor, que certamente a farinha na panela não vai acabar, o azeite também não vai faltar. Aleluia! Agora, a pergunta que se coloca é feita lá atrás. E quando o azeite faltar e a farinha acabar? Algumas pessoas, quando chegam nesse texto, ou seja, neste versículo, nessa parte do versículo da profecia de Elias, que o azeite não vai faltar e a farinha não vai acabar, se empolgam. E realmente isso, se nós formos ver, isso causa uma empolgação. A gente se empolga com esta palavra, porque essa palavra até traz para nós um ar de esperança, uma perspectiva melhor, de que alguma coisa vai ficar bem para a minha vida. Só que existe uma palavra ainda dentro deste mesmo versículo muito importante que Elias também falou. É que quando Elias disse que a farinha na panela não vai acabar e o azeite não vai faltar, Elias termina com uma palavra. E a palavra é até que venha a chuva dos céus, até que Deus mande a chuva. Então, esta palavra é muito importante. Quando a farinha acabar, quando o azeite faltar, só que Elias falou para ela que não vai faltar farinha, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, porém, ele disse, até que venha a chuva. Significa dizer que esta provisão de Deus, ela tinha um tempo determinado para acontecer. Ele tinha um tempo específico. O tempo específico era até que a chuva viesse. Então, o azeite e a farinha não era uma provisão, não era algo permanente. Até porque, olhando na palavra provisão, então é uma coisa que vai em algum momento terminar, vai acabar. Tá? Em algum momento vai acabar. Ele não falou que aquela farinha e aquele azeite era algo permanente. Era algo que poderia ficar até não sei quando. Ou até não terminar mais. Não, teria um tempo determinado para acabar. Só que a nossa reflexão aqui é, e quando isso acabar? Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele não nos permite sermos preguiçosos, ao mesmo tempo que Ele também não nos permite sermos autodependentes. Deus sempre mostra para a gente, mostrou e mostra para a gente, que em tudo nós devemos
depender dele, ou em tudo nós dependemos de Deus. Tanto no tempo da provisão plena de Deus, aonde não tem esforço algum nosso, que é no período em que o azeite está sendo multiplicado, a farinha sendo multiplicado, e que isso não é obra nossa, a gente não faz absolutamente nada para que o azeite não acabe ou a farinha não acabe. É apenas simplesmente Deus fazendo isso. Nesse período, a gente até que meio que relaxa, porque Deus está provendo, Deus está fazendo milagre, Deus está operando. Só que chega um tempo que essa provisão seca, essa farinha acaba, esse azeite acaba. Só que daí acontece o quê? Vem a chuva. A chuva vem para quê? A chuva vem para nos fazer entender que há um tempo de dependermos simplesmente da provisão de Deus, aonde nós não fazemos absolutamente nada. Mas também há um tempo que, embora nós dependamos de Deus, porém, nós temos que trabalhar. E aí se aplica então o texto de Gênesis que fala: do suor do teu rosto comerás o teu pão. E é daí que nós entendemos que Deus não nos permite ser preguiçosos, e como ao mesmo tempo também não nos permite ser autodependentes. E quando a farinha acabou, o azeite parou e a chuva veio, Deus nos leva num outro estágio da vida para trabalharmos, para plantar, para cultivar, para suar e comer. Deus, neste período, nos faz entender que o que está acontecendo aqui não é algo simplesmente que depende da gente, mas depende de Deus também. Depende de Deus. E é aqui onde eu digo que Deus não nos permite ser autodependentes. Pensar que nós não precisamos mais de Deus. Não dependemos mais de Deus. Não, nós dependemos de Deus em qualquer circunstância. Entenda que tudo que acontece na nossa vida tem a mão de Deus. Tudo que acontece na nossa vida tem a mão de Deus. Então, a pergunta que eu fiz no início, e vou fazer agora para terminar, é: e quando o azeite, a farinha acabar? E quando eu perder o meu emprego? E quando eu perder aquela fonte de renda? E daí? Entenda que Deus tem uma outra estação da tua vida. Tem um outro programa para você. Deus sempre prepara tudo antes que elas aconteçam. Por isso, quando a tua segurança está em Deus, você não entra em depressão quando você perde o emprego. Você não entra em desespero, em depressão, quando você é mandado embora do emprego. Você não entra em depressão quando aquela fonte de recurso ou de renda é cortada. Você não entra em depressão. Por quê? Porque a tua segurança não está nestas coisas. A tua segurança está em Deus. No entanto, é importante que nós possamos perceber, compreender isso. Não podemos de maneira alguma depositar a nossa segurança nas coisas perecíveis, nas coisas que acabam, nas coisas que terminam. A nossa segurança deve estar na pessoa de Deus. Ele sim é infinito. E confiando nele, depositando nele a nossa esperança, nós nunca seremos frustrados, porque ele é a nossa esperança. E a nossa esperança não morre, porque Deus, que é a nossa esperança, ele é imortal. Amém? Então,
Deus levantou esse homem, profeta Elias, para resgatar a moralidade e a espiritualidade do povo de Israel e trazê-los de volta ao caminho do Senhor. Descansa em Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele mesmo, de fato, confie nele. E ele tudo o fará. Amém, meus irmãos? Que Deus nos possa abençoar nesta tarde. Esta, então, é a mensagem que nós gostaríamos compartilhar contigo neste momento. Queridos, continue conosco. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua presença aí do outro lado da tela. Que Deus te abençoe. Queremos dizer a você que a missão Coab, que pensa o reino, que fala o reino, está aberta. Está aberta para abençoar a tua vida e receber você para se tornar um parceiro, para se tornar um membro desta missão, desta obra que é a obra do Senhor. Tá? Você pode nos contactar, então, através dos nossos meios de contato, como Facebook, por e-mail também. Você pode nos contactar aqui no rodapé. Vai ficar, então, os nossos contatos, tanto do telefone, o WhatsApp, e também o nosso e-mail. Ou através do Facebook, você pode também enviar a sua mensagem. Estaremos, então, encaminhando você para se tornar este parceiro e colaborador deste projeto de Deus, que pensa única e simplesmente o reino de Deus. Que Deus em Cristo Jesus te possa abençoar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este dia, por esse tempo e momento que passamos aqui na tua presença. Ó Deus, oramos que o Senhor possa abençoar esta mulher, este homem, este jovem, este adolescente, ó Pai eterno, que está do outro lado, que até aqui nos acompanhou neste momento, que ele possa receber do Senhor a graça, o teu Espírito Santo para conduzi-lo na tua presença. Deus, em nome de Jesus, repreendas tu, ó Pai, o diabo e todos os seus demônios, e o teu nome, ó Deus, seja grandemente exaltado e glorificado de hoje e sempre. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém, Senhor. Que Deus